Olá pessoal, bem-vindo ao nosso segundo vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos continuar a configuração do nosso servidor do Home Assistant que nós montamos com o Orange Pi. O Home Assistant é um software gratuito onde nós podemos integrar nossos dispositivos de automação residencial para fazer automações, cenas. Por exemplo, ao abrir a porta, eu posso ligar a iluminação da casa, ou a partir de um certo horário, fazer com alguma ação. Se eu tiver outros dispositivos, como uma piscina, uma bomba de água, para fazer vários tipos, é muito versátil que a gente tem. Então, nesse episódio, a gente vai criar, né, a nossa primeira casa inteligente. Nós vamos fazer uma integração de dispositivos que eu tenho aqui, usando o Tuya. Então, vou mostrar para vocês rapidinho como faz essa integração, para vocês verem como é fácil. Mas, lembrando que o nosso objetivo não é só fazer integração com o dispositivo comercial, porque esses dispositivos comerciais que a gente adquire, eles têm uma grande dependência do fabricante. Eles comunicam com a nuvem do fabricante. E essa nuvem do fabricante eu vejo algumas desvantagens. Por exemplo, a gente não sabe quanto tempo vai estar disponível. Ela depende da internet. Então, esses dispositivos eles são conectados via Wi-Fi na nossa rede. Todos os comandos que eu dou aqui, ele vai para a nuvem, né? Depende da internet, ele é processado em algum lugar, em algum servidor externo. Depois esse comando volta para fazer nossas automações. Então a gente, além do tempo que a gente tem para isso acontecer, a gente tem uma questão de segurança também, nossos dados, né? Os nossos dispositivos estão expostos à internet, não que seja uma grande preocupação, não sei o que alguém poderia fazer com um interruptor, né? Mas de qualquer forma está exposto na internet. E a minha grande questão é, se eu não tiver internet, o que acontece? Eu não consigo usar essas automações. Então, o nosso objetivo aqui não é simplesmente integrar dispositivos comerciais, mas sim modificá-los para a gente conseguir utilizar no nosso servidor doméstico, residencial, sem depender do fabricante, sem depender da nuvem, sem depender da internet. Então, nesse episódio, a gente vai fazer sim uma integração com o Tuya, só para vocês conhecerem o Home Assistant. O Tuya, se vocês comprarem os produtos, alguns vêm marcadinhos assim, Tuya, eles são facilmente integráveis, então a gente vai ver como fazer isso. A gente vai ver também como instalar um add-on do MQTT, do ESP Home, que a gente vai usar nos próximos vídeos. Talvez tenha até um vídeo dedicado com o MQTT, porque é um protocolo muito bacana para a gente usar na automação residencial e também industrial, IoT. E então hoje vai ser um vídeo curto para preparar para os próximos, tá? Então a gente vai agora mudar para a tela e vamos ver como configurar o nosso servidor do Home Assistant. Vamos então iniciar aqui, criando a minha casa inteligente. Eu vou dar um nome para ela, eu vou dar o nome do canal. O usuário ele vai criar automaticamente uma senha. Coloquem a senha que vocês preferirem e vou criar a conta. Agora ele pede o endereço, a localização da casa. Nesse momento eu vou colocar só a cidade aqui que a gente está, mas é apenas para ter no momento referências de clima, para ele exibir clima, temperatura e coisas desse tipo. Então vamos continuar. Ele pede algumas informações de análise para enviar para o fabricante. Eu vou deixar sem marcar nada por enquanto. Agora ele já conseguiu encontrar alguns dispositivos que eu tenho na minha rede. Lembrando que o meu servidor está na mesma rede da minha rede Wi-Fi também, então ele já fez uma busca, já achou alguns dispositivos. Eu vou ignorar aqui, vou terminar. E essa é a primeira visão do Home Assistant. Ele já abre para mim uma visão geral que ele mesmo criou, então baseado na localização que eu coloquei, ele já puxou para mim que está chuvoso o dia, a temperatura e até achou uma Mi Box que eu tenho conectado na minha rede. Tá? O que a gente vai fazer agora como teste, eu vou mostrar para vocês, é como integrar os dispositivos da Tuya. Quando você compra esse tipo de dispositivo, na caixinha vem escrito Tuya. É um aplicativo que roda no celular nessa nuvem que eu comentei, né? Que você faz integrações. Só para demonstrar como que ele funciona,
eu vou fazer aqui a integração. Então, a gente vai entrar aqui em configurações, dispositivos e serviços, esse segundo item do menu. E aqui na parte inferior eu tenho adicionar integração, esse botãozinho azul, vou clicar e vou procurar Tuya. Então, percebam que aqui já tem uma questão sobre a internet, a conectividade. Ele tem esse símbolo aqui que requer internet. Então, todos os dispositivos Tuya que eu tenho conectado aqui para integrar com esse sistema, ele requer internet. O que a gente vai fazer nos próximos episódios é tentar evitar essa necessidade. Então, ele vai iniciar a configuração para a gente. E ele vai pedir para mim conectar a minha conta do Tuya com o Home Assistant. Como que isso é feito? Através de um código que tem um aplicativo no celular. Então eu vou procurar aqui no meu celular. Eu já tenho o Tuya instalado com minha conta configurada no celular. Eu vou procurar aqui nas configurações, conta e segurança, o código. É lógico que eu vou embaçar aqui a tela agora para vocês não perceberem o código, senão vocês vão ter acesso aos meus dispositivos também. Isso é um dos problemas de ter a nuvem, né? Tá na internet os dispositivos, né? Depois disso, ele vai pedir para mim fazer uma autenticação usando o QR Code também no aplicativo da Tuya. Então, eu vou escanear o QR Code e confirmar o login, tá bom? Depois disso, tudo feito. Ele está preparando a tela para mim. Ele já descobriu alguns dispositivos aqui na minha rede que já estavam cadastrados. Então, eu tenho o interruptor da cozinha, tem um sensor de temperatura e umidade aqui que ele encontrou. Tem umas coisas desligadas também, como esse sensor de fumaça que está desligado no momento, essa fita LED RGB está desligada, e tem um sensor da porta, que é essa porta que está atrás de mim, ela também tem um sensor. Eu posso aqui indicar em que cômodo que está cada um desses dispositivos. Eu vou colocar aleatoriamente aqui cozinha, só para a gente seguir com o vídeo, e vou terminar. Nesse momento, a gente já tem alguns dispositivos, então, integrados no nosso Home Assistant. Eu vou clicar aqui nos 5 dispositivos e ele aparece tudo listado para mim aqui. A princípio, se tudo der certo, na visão geral, ele já adicionou também esses dispositivos no meu dashboard principal. E eu tenho aqui. Então, por exemplo, na cozinha que eu tinha indicado, ó, a porta, não é a porta da cozinha, mas ela está fechada agora. Tem o sensor de umidade e temperatura, que está instalado aqui próximo a mim. O sensor de fumaça, como eu disse, está indisponível. Tem interruptores, né? Eu tenho interruptores aqui, são esses interruptores com 3 teclas. Chamei tudo de cozinha, né? Mas está indicando que tem 2 ligados, 2 desligados e 1 ligado, mas eu posso alterar. Provavelmente vocês não vão perceber aqui, mas eu estou mudando aqui e ele está ligando realmente, desligando a, a luz lá da cozinha. Então, assim, basicamente a integração da Tuya é simples. A gente instalou o dispositivo Tuya e fez essa conexão entre o dispositivo e a conta da Tuya na internet com o meu Home Assistant. E agora eu consigo, tanto pelo meu browser no computador, como se eu instalar o dispositivo do Home Assistant no celular, eu consigo fazer o controle desses dispositivos de uma forma bastante fácil e também posso criar automações, por exemplo, do tipo a porta abriu, o interruptor uma lâmpada acende. Eu consigo fazer esse tipo de automação que a gente vai explorar nos próximos vídeos. Mas como eu disse, o intuito aqui é a gente não depender da internet para fazer esse tipo de automação. Porque se eu fico sem internet agora, simplesmente as minhas automações, essa facilidade de ligar e desligar as coisas, se perde, né? Eu fico sem esse tipo de funcionalidade. Então, para isso, hoje a gente vai continuar aqui preparando o sistema para a gente usar uns firmwares customizados nesse tipo de hardware. Então, por exemplo, o Tasmota. Tasmota ele usa o ESP, que é um microcontrolador bastante comum na indústria.
E você pode colocar esse firmware dentro desses dispositivos e usar ele na sua rede interna. Então, eu vou instalar o Tasmota. Eu vou primeiro abrir o site para vocês darem uma olhada. Vou deixar no link também, para quem tiver mais curiosidade de entrar e entender mais como ele funciona. Mas então ele é um firmware open source para dispositivos ESP e ele é baseado no MQTT, que é um protocolo muito bacana. A coisa que eu vou fazer é instalar um broker MQTT, que é o nosso servidor MQTT. Eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre esse protocolo também. Então eu vou em configurações, addons, vou instalar na loja de addons aqui no cantinho e eu vou procurar MQTT. Ele vai aparecer para mim, a primeira opção aqui, o Mosquito Broker, é um dos mais conhecidos que a gente tem, roda no nosso servidor. Eu vou clicar nele e vou colocar para instalar. Esse processo vai demorar um pouquinho, eu já volto. O Mosquito Broker, né, do nosso protocolo MQTT, ele foi instalado. Eu vou deixar marcado iniciar com o sistema e vou colocar para iniciar já. Também vai demorar um pouquinho e já já ele vai estar operacional. Bom, depois de um tempinho ele começa a funcionar, o MQTT, o broker está funcionando. Nós vamos instalar mais um addon, que é o ESP Home, que também é um tipo de firmware customizado para usar nesses dispositivos. Ele, além de utilizar os microcontroladores ESP, ele aceita alguns outros tipos de microcontroladores, que também vêm nesses dispositivos que a gente compra para fazer essas automações em casa. Então a gente vai usar tanto o Tasmota como o ESP Home. Então a gente vai voltar na loja de addons. Então eu voltei aqui em suplementos, loja de addons, e eu vou procurar ESP Home. Eu coloquei ESP, ele já achou aqui o ESP Home Device Builder, que a gente vai usar. Vou clicar nele e vou pedir para fazer a instalação, tá bom? De novo, vai demorar um pouquinho, já já eu volto com ele instalado. Muito bom. Depois da instalação, eu vou marcar para ele iniciar com o sistema. Se ele travar também, eu gostaria que ele reiniciasse. E eu vou colocar aqui então para iniciar o nosso addon. E nosso servidor do Home Assistant então vai contar agora tanto com o MQTT como o SP Home instalado, tá bom? Agora nós vamos voltar aqui, vou tirar esse filtro da loja de addons e a gente vai conseguir ver os nossos suplementos que estão instalados, tá? Depois de instalado o ESP Home e o Mosquito Broker, a gente vai instalar então o nosso cliente, aqui a nossa integração do MQTT também no nosso Home Assistant para conseguir comunicar via esse protocolo com os dispositivos. Então nós vamos em configurações, dispositivos e serviços, adicionar integração e vamos procurar MQTT. A gente vai clicar nele e vai adicionar então esse serviço MQTT que vai se conectar com o nosso addon Mosquito Broker que a gente acabou de fazer, tá bom? Então vou pôr para enviar, ele obteve sucesso e está instalado agora. Para o caso de utilização com o MQTT, a gente vai precisar também criar usuários, mas eu acho que eu vou deixar para fazer um outro vídeo sobre o MQTT, porque é um protocolo muito bacana que não é só usado para automação residencial, mas também hoje em dia para automação industrial, como eu comentei, para IoT. Então, eu acho que merece um vídeo sobre isso. Bom, o objetivo do vídeo foi cumprido. A gente mostrou o Home Assistant, mostrou como instalar addons, mostramos também como fazer uma integração, instalar o Broker MQTT, instalar a integração com o Broker MQTT. E para não ficar muito longo, nos próximos vídeos a gente vai começar a explorar esse universo de firmwares customizados e protocolos. Então, se você gostou, se inscreva no canal e fique atento para os próximos vídeos. Muito obrigado. Tchau, tchau.